Boa noite, pessoal, tudo bem? Cabo Rodrigues aqui. Então vamos continuar a aula. Então na última aula a gente instalou o sistema e ficou de logar e ver se está tudo ok, fazer as configurações finais. Então vamos vir aqui no Proxmox, Debian, console. Então vamos ver o que a máquina está pegando, aqui espaço A 10.0079, vamos fechar. Então vamos vir aqui, vamos colocar 10.0.0.79 barra SCP, é a tela de administração do sistema. Então na última aula a gente criou um usuário de admin e uma senha. Então vamos colocar administrador, o usuário que a gente criou, e a senha. Então a colinha aqui foi essa senha aqui, password. Vamos logar. Não, a gente coloquei o usuário como suporte. Suporte. E essa senha. Vamos logar. Então essa é a telinha do sistema inicial, né? Essa é instalada. Então ele tem aqui a telinha de boas-vindas, administração, painel de administração, profile, logon, logoff. Então aqui ele vem aqui em dashboard, ele tem aqui um gráfico de chamados criados, chamados finalizados. Aqui ele gera um arquivo com histórico por departamento, por tópico e por técnico, agente, quer dizer os técnicos. Os técnicos aí, N1, N2, N3, de acordo com a organização, OM. Então aqui eu tenho users, criação de usuários, seja integração por AD ou criação manual, tarefas, chamados, tickets e base de conhecimento. Então aqui eu posso criar um tutorial para um determinado chamado que eu acho que ele é bem simples e o usuário consegue resolver. Então eu crio aqui esse tutorial. Painel de administração eu tenho o dashboard, settings, então eu tenho o nome da empresa, o OM, eu tenho algumas mensagens de boas-vindas, logo que eu posso alterar, imagem de fundo também. Aqui eu tenho tickets, configurações do ticket, mais configurações dos tickets, pode gerar um alerta. Agentes são os técnicos que vão abrir, posso definir alguma configuração para aqui. Usuários, aqui eu tenho base de conhecimento, posso alterar aqui. Em gerenciamento eu tenho tópicos, a gente vai ver sobre isso na frente. Reportar um problema, reportar um incidente, feedback. Posso criar tópicos aqui, vamos dizer, solicitar uma formatação, manutenção de impressora e por aí vai. Então aqui eu tenho os filtros, SLA 24 horas, 18 horas, 2 horas, tem chamado que é 2 horas, tem chamado que é 10 horas, eu vou definir. Dias da semana, 24/5, 24/7, alguma API, integração com API, aqui nas páginas de boas-vindas, formulários, então aqui as configurações dos chamados, detalhe do chamado, organização, detalhe do ticket, contato. Então aqui eu vou definir, eu vou criar as configurações do meu chamado de acordo com a minha organização. Eu vou definir os formulários aqui de abertura de chamado. Listas, ele tem a ver com formulários, a gente vai ver isso para frente. E plugins, então de repente eu quero colocar um plugin aqui para integrar com AD, então eu crio aqui e-mails, vou colocar um e-mail aqui da minha TI, da minha
seção da minha empresa, do meu departamento, e os agentes são os técnicos, N1, N2, N3. Então, a gente viu que está em inglês, ele não vem como default em português. Então, onde que eu faço isso? Então, eu venho aqui em Management, Settings, System. Vou alterar aqui, que eu posso alterar o nome, daí posso colocar o nome da empresa, eu posso fazer uma série de alterações. Então, o primeiro passo aqui, eu vou colocar que já está São Paulo. Ele não tem opção de português, ele vem só com default inglês. Então, vou fazer o seguinte, vou minimizar. Eu vou vir aqui e vou colocar o REST Ticket Download. Eu vim aqui. Language. Vou selecionar essa versão que foi que a gente instalou. E vou vir aqui procurar Português Brasil. Vou vir aqui em Download. Vou dizer que não. Ele vai baixar. Como eu já baixei, baixou. Eu já tinha baixado aqui. Tá na minha página, tá em documentos. Tá aqui. Esse pacote aqui. Então, o que eu preciso fazer para enviar isso aqui para o Linux, que está aqui, está rodando via Proxmox, estou acessando ele via mobile. Então, eu preciso de um programa chamado Win. Eu uso esse programa para acesso via SSH, SCP. Então, ele abre essa telinha para mim. Eu estou aqui na minha barra de documentos. Eu coloquei o arquivo aqui em documentos para ficar mais prático. Então, está pedindo IP da máquina, qualquer IP da máquina. IP da máquina, peraí, deixa eu puxar para cá. Cadê? Aqui. Debian 10.0.0.79. Tá, não sei como é que eu faço para achar o IP. Vamos aqui, console, novamente, IP espaço A, opa, tela, IP espaço A. Então, tenho aqui o meu IP 10.0.0.79. Então, vou colocar aqui 10.0.0.79. Ele não vai deixar o lugar como root. Lembra que eu criei um usuário padrão, um usuário que não seja root, um usuário comum. Então, até por questão de segurança, se eu colocar aqui, ele não vai deixar. Pede senha de novo, mesmo que eu coloque a senha, ele não deixa. Por segurança, então, preciso logar como usuário comum. Então, vou cancelar. Vamos logar como usuário comum, Debian. Vamos colocar a senha. Vamos logar. Deixou. Então eu preciso mandar isso aqui para cá. Aonde? Eu venho aqui, diretório raiz, var www html include essa pasta aqui i18n. Já tem um pacote em inglês aqui, então eu tenho que mandar o português para cá. Vou clicar aqui e jogar para cá. Tá. Não é possível criar arquivo remoto. Repetir. Não vai deixar. Então vou ter que logar como root. Então vamos minimizar aqui. Para logar como root a gente precisa habilitar no SSH. Então vamos aqui, vamos logar aqui. Novamente. Ele não vai deixar logar como root, então vamos usar o usuário comum. Vamos ir para a tela, vamos dar um sul, vamos colocar a senha, vamos para o diretório home. A gente precisa ir até a pasta cd/etc/ssh. Aqui, vamos dar um ls. Eu preciso aqui, preciso alterar as permissões aqui. Então vamos abrir como nano ssh underline e eu dou um tab
colocar config e ele já completa para mim. Vamos dar um enter. Não, errei. Nano sshd. Eu dou um tab e ele já completa. .conf config.t. Não é esse. Tá. Aqui, ó. Esse aqui. Então vamos botar lá. Vamos fechar. Nano sshd underline config. Vamos dar um enter. A gente precisa vir aqui embaixo. Aqui, ó. Esse arquivo aqui, vamos dar um enter. Vamos digitar aqui permit root login. Vamos botar um yes na frente. Vamos dar um Ctrl X. Vamos dizer que sim. Sair, salvar. E vamos restartar o SSH. Vamos dar um systemctl restart SSH. Vamos dar um enter. Ah tá, faltou um T aqui. Vamos dar um enter. Pronto. Vamos minimizar aqui. Vamos abrir novamente. Vamos fechar. Vamos dizer que sim. Win. Tá, vamos dar o IP. Pronto, 79. Vamos botar o usuário root. Vamos colocar o usuário root. E vamos colocar a senha de root. E ele vai deixar. Pronto. Agora vamos vir aqui, diretório, bar, www, html, include i18n. Vamos arrastar para cá. Pronto. Agora vamos fechar. Vamos dizer que sim. Vamos lá. Vamos dar um refresh aqui. Vamos vir em Setting System. Vamos aqui em Language e já aparece Português Brasil. Vamos dar um save. Pronto. Agora a gente já consegue entender melhor aqui. Peraí. Dashboard. Tá, pronto. Agora aqui, painel do agente, painel de controle, usuários, tarefas, chamados, base de conhecimento, painel de administração. Eu tenho as configurações aqui, o endereço HTTP, que é o endereço do chamado, onde eu vou fazer a abertura. Lembrando que se eu colocar o endereço aqui .0.79 é a interface que o usuário vai abrir o chamado. Então vai entrar, vamos colocar um usuário e senha. Se eu quiser o login de administração, eu coloco SCP. Então eu vou estar como administrador. Posso criar 1, 2 ou 3 administrador, que é o mesmo login que o agente vai usar, é o técnico no caso. Então aqui a gente vai fazer diversas configurações. Mudou um pouco, né? Ficou melhor para a gente entender a empresa, sistema, chamados, tarefa, agentes, usuário, base de conhecimento. Então, para a aula não ficar muito longa, vamos finalizar a aula e na próxima aula a gente vai voltar para fazer as configurações principais para a gente começar a usar o sistema. Vamos alterar logo, vamos colocar as informações da empresa. Aqui, informações, desculpa, travou aqui, vamos apagar e dar um enter. Aqui, configurações, sistema. Então a gente vai fazer algumas configurações aqui. A gente vai criar e gerenciar, a gente vai criar alguns tópicos. Que tipo de tópicos? Depende de cada organização.
ou empresa, como por exemplo, formatação, manutenção de impressora, acesso a sistemas e por aí vai. Então a gente vai fazer aqui diversas configurações. Então a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.